A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda à pequena cidade de Lourdes, na França. Estamos juntos aqui nesta terça-feira, dia 2 de março, e o ano você já sabe, que ano é esse? 1858. Isso, nós estamos em oração nesta peregrinação, voltando a Lourdes, voltando no tempo. Estamos no ano de 1858, na França, e vamos acompanhar juntos com Bernadette Soubirous, hoje, a 13ª aparição da Virgem de Lourdes, da Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Que bom que você está aqui, está desde o início da peregrinação, está junto conosco, com Bernadette, desde aquela quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Parabéns para você, bendito seja Deus que está movendo o seu coração nesta determinação, como moveu o coração de Santa Bernadette naquela peregrinação que ela foi fazendo e cada vez mais pessoas também se uniam a ela rumo à Gruta da Pedra Velha. Aquilo que era antes o lixão de Lourdes se torna uma fonte de bênçãos, uma fonte, literalmente, você sabe, dali jorrou uma fonte de água milagrosa. É assim, quando nós nos aproximamos do Senhor, do nosso coração começa a jorrar água viva e ser canal de graça. O nosso coração passa a ser um canal de graça para tantas pessoas que se aproximam de nós. É isso que deve acontecer comigo, é isso que deve acontecer com você. É a primeira vez que você está aqui? De repente chegou aí até o seu celular, até o seu computador, este vídeo, esse momento que nós estamos vivendo? Que bom, a providência de Deus, Deus quis que fosse assim. Então eu peço a você que comece a nos acompanhar a partir de agora nessa peregrinação, se é a primeira vez que você está aqui. Nós já estamos hoje para viver a 13ª aparição de Nossa Senhora. Hoje já é dia 2 de março, mas desde o mês passado, desde o dia 11 de fevereiro, que estamos passo a passo vivendo este caminho espiritual que Nossa Senhora foi traçando na vida da pequena Bernadette Soubirous, de 14 aninhos de idade, mas ao mesmo tempo querendo traçar esse caminho na minha vida e na sua. Você pode acompanhar na playlist, aqui se você está pelo YouTube, se está pelo Facebook, se está pelo IGTV do Instagram, tá tudo guardadinho aqui. Vai até a quinta, dia 11 de fevereiro, começa, programa aí alguns dias, algumas horas, para ir acompanhando e entrar no clima agora da peregrinação conosco. Já convido você a se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda, aqui no YouTube, começar a seguir a nossa página no Facebook da Comunidade Mariana Boa Semente, ou se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, não perca tempo, faça isso agora mesmo. E além dessa peregrinação, outros momentos de formação, de evangelização, de crescimento na devoção vão estar sendo colocados à sua inteira disposição. Tudo, sempre e cada vez mais para a glória de Deus. Amém? Vamos entrar em oração, vamos viver esse nosso momento de meditação juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Una agora o seu coração ao coração de Nossa Senhora e vamos, pela intercessão de Nossa Senhora, vamos invocar sobre o nosso coração um derramamento sempre mais abundante do Espírito Santo. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
mais uma vez, com fé. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Desejando realmente mergulhar nesta oração, nesta meditação, colher os frutos que estão no coração de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, por obra e graça do Espírito Santo, reze. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que reuniu a jovem Bernadette com Nossa Senhora, que permitiu esta vinda de Nossa Senhora ao nosso tempo, na nossa história, para nos elevar até Ele, para nos atrair até Ele. É nesse clima que nós estamos juntos agora, neste dia da 13ª aparição, nesta terça-feira, dia 2 de março de 1858. Não esquece. Nesta data, meu irmão, minha irmã, você que vem acompanhando conosco as aparições, existe um detalhe interessante. Houve uma aparição muito rápida de Nossa Senhora. Nesta terça, neste dia 2 de março, Nossa Senhora apareceu, Santa Bernadette estava lá, né? Com o seu terço. Lembra? Dessa vez ela não levou um terço de ninguém, não, levou dela mesma. Aqui. Levou o seu terço, estava lá, o povo estava lá e tinha mais gente. Tinha mais gente. Você lembra quantas pessoas estavam ontem conosco durante a aparição? Lembra? Ontem, 1.500 pessoas. É gente demais, meu povo. Você imagina uma cidadezinha pequena. Não sei se você mora numa cidade pequena. Eu moro numa cidade pequena. Xaramubim é uma cidade pequena, né? Se for comparar com a capital, é uma cidade pequena. Agradável, hospitaleira, né? Mas é pequena. Lourdes também é uma cidadezinha pequena. Ainda não tinha nem de longe o desenvolvimento que tem hoje. Aí você imagina 1.500 pessoas numa grutinha, né? Em um espaço daquele lugarejo. Só que agora já tinham 1.650 pessoas. O povo vai só aumentando, o povo vai só aumentando. O que começou com 3, Bernadette, a sua irmã e uma amiga, agora já são 1.650 pessoas. E estavam lá naquela terça, nesta terça, dia 2 de março, nesta terça, dia 2 de março. Mas foi uma aparição rápida. O que se relata, o que Bernadette relatou, foi uma rápida, uma breve visão da dama. Nossa Senhora não se demorou nesse dia. Foi uma conversa rápida. O que ela tinha para dizer, ela disse, e foi algo muito importante. Algo muito importante, nós vamos colher daí uma riqueza muito grande. Santa Bernadette disse assim: ela me disse que eu devia dizer aos padres para construir uma capela aqui. Porque depois das aparições, né, dependendo do que tinha acontecido, Bernadette expressava, né? Lembra, por exemplo, aquela ocasião em que ela se vira para o povo, chorando, soluçando e dizendo penitência, penitência, penitência. Em Lourdes nós não vemos aqueles segredos como nós temos em Fátima, mas de alguma forma, ou indiretamente através do que Nossa Senhora suscitava ali no coração de Santa Bernadette, levava ela a experimentar, como beijar o chão, né? Comer ali das ervas do chão, beber da água, lavar-se com a água, e aquilo ia se reproduzindo no povo. Haviam essas ocasiões também em que alguma coisa era dita, como por exemplo aqui. Então Bernadette disse, ela me apareceu hoje rapidamente, mas disse que eu devia dizer aos padres para construir uma capela aqui.
E Bernadette conta como foi que ela cumpriu a missão. Era uma menina obediente, muito simples, muito pobre, frágil na saúde, não era muito entendida das coisas, para não dizer outra coisa, mas era muito determinada e era muito obediente. E aí ela cumpriu a missão. Nossa Senhora pediu para ela dizer aos padres, ela foi procurar o padre responsável, o pároco. Você sabe, normalmente uma paróquia tem o responsável propriamente dito, que representa ali o bispo no pastoreio do povo de Deus, que é o pároco. E às vezes, dependendo do tamanho da paróquia, se for um pouquinho maior, para dar mais assistência às pessoas, tem os vigários, né? Que são os outros padres que auxiliam ao pároco. Então, ela fez o seguinte, ela foi diretamente ao pároco. Bernadette foi procurar logo o responsável principal. Agora, só um detalhe aqui, abrindo um parêntese. Você sabe que tem gente que tem um temperamento meio difícil, né? É assim, fácil de se irritar, às vezes não é uma pessoa muito simpática, pode até ser uma pessoa muito boa, tem um coração muito bom, mas não é, às vezes, de um trato muito fácil. Era mais ou menos assim o pároco lá de Lourdes, entendeu? Tem gente que é assim, que você fica até sem jeito de se aproximar, porque a pessoa às vezes sempre está com a cara meio fechada, é muito duro nas palavras que diz. Mas Bernadette ignorou tudo isso. Não sei nem se ela sabia disso, né? Talvez o povo sabia, não sei, ela na inocência dela, talvez não sei se tinha essa clareza de que o pároco de Lourdes, o padre Dominique, era meio difícil, assim, né? Meio duro. Mas ela vai lá, procura o pároco e diz para ele que a dama que tinha aparecido para ela, agora você imagina que essa história, você imagina, olha, nesta terça, dia 2 de março, 1.650 pessoas reunidas numa gruta, e isso vem desde 11 de fevereiro, desde o mês passado. Você acha que o pároco, vamos pensar aqui, estava sabendo de nada disso? Com certeza estava. Com certeza já estava cismado, com certeza já estava até irritado, porque assim, no primeiro momento, às vezes por zelo, como a gente estava dizendo outras vezes, a igreja fica olhando com prudência aquilo ali. Você sabe que tem gente para tudo, às vezes sem maldade, a pessoa tem algum problema, às vezes até mental, né? E fica ali vendo coisas. Ou às vezes incentivado por alguém, por isso que havia muito boato em torno, né? Os políticos ficavam pensando que era alguma movimentação das pessoas pobres, né? Para conseguir se destacar, algum partido ia tirar proveito disso, né? Tinha às vezes pessoas que poderiam de alguma forma se prevalecer daquela história. A igreja tinha um olhar atento também. Será que isso tem sentido? E o padre Dominique era desse tipo assim, bem criterioso. Ele não era de se levar assim pela empolgação, não. Então, com certeza, muita gente já tinha chegado para ele. Olha, padre Dominique, o senhor está sabendo da história lá de Luz? Tenha cuidado com essa história aí. Não é assim, não. Nossa Senhora não anda aparecendo para todo mundo, não. E tal. Como talvez eu e você disséssemos se alguém chegasse e dissesse que estava vendo Nossa Senhora. E Bernadette nem dizia que era Nossa Senhora, você sabe disso, né? O povo era que ia interpretando assim, pelos traços, pela maneira, né? Então, acabavam dizendo, é a Virgem Maria, mas ela não. Eu estou dizendo isso para você imaginar como deve ter sido o clima quando Bernadette chegou lá para falar com o padre, né? Ele talvez, vamos imaginar aqui, né? Não sei, mas eu imagino ele com a cara meio dura ali. Aí de repente chega a bendita menina que todo mundo não fala noutra coisa e vai lá falar com ele. E chega lá para dizer o quê? Você imagina o padre todo de pé atrás, com a melhor das intenções, com o melhor zelo, cismado com aquela história, talvez até irritado com o converseiro que os fiéis estavam agora, gente indo lá, talvez até ele dissesse, não vá atrás dessas coisas, e o povo indo, e a multidão juntando lá. Talvez um punhado de gente na igreja, uma multidão lá na gruta, acompanhando essa menina. E a menina chega lá para falar com o padre. E Bernadette disse para ele que aquela senhora que estava aparecendo para ela tinha ordenado a ela
Ou seja, era uma coisa séria, né? Não tinha como no convite que ela fez para ela voltar 15 dias, ela não ordenou, né? Ela pediu, você poderia gentilmente vir aqui. Mas com relação a essa história da capelinha, da capela, Nossa Senhora ordenou a Bernadette que fosse dar esse recado. Diga aos padres para construir aqui uma capela. E ela dá esse recado para o difícil padre Dominique, para o durão padre Dominique, o pároco ali daquela região de Lourdes. Ela disse que ele olhou para ela assim um momento, eu acho que talvez pensando assim, no atrevimento, como quem diz assim, eu não acredito não, que essa menina, depois da confusão todinha que ela está fazendo, ela ainda tem a cara de vir aqui falar comigo e dizer uma história doida desta. Bernadette disse que ele ficou olhando assim para ela, eu acho que pensando assim, eu não acredito no atrevimento, na ousadia dessa menina. Talvez pensando o que é que eu vou dizer, eu não sei se eu bato, eu não sei se eu grito, eu não sei se eu expulso ela daqui, não sei lá o que é que passou pela cabeça do padre vendo aquela cena acontecer. A bendita menina que todo mundo estava falando agora, que talvez ele não aguentava mais nem ouvir essa história, estava ali na frente dele dizendo que a senhora estava querendo que os padres construíssem ali uma capela. Isso para você entrar no clima daquela conversa, para dizer que não foi uma coisa assim tão simples, entende? Exigiu realmente essa atitude de Bernadette corajosa, né? Ou ingênua. Às vezes alguém fala alguma coisa assim sem imaginar, talvez uma pessoa cheia de não me toque, né? Cheia de cuidados, não tivesse tido a coragem, ela foi lá. Por isso que Deus escolhe os humildes, né? Os simples, que não se preocupam muito, né? com tantas coisas, não tem esse respeito humano. Quantas vezes a gente não se lança na vontade de Deus porque fica preocupado, o que é que vão dizer? Se de repente eu fizer isso ou aquilo, se eu começar a ir para a missa todo dia, se eu começar a me vestir diferente, o que é que será que vão falar de mim? Né? Acontece isso. Já aconteceu isso com você? De muitas vezes não se lançar naquilo que Deus está movendo o seu coração, preocupado com a reação? Bernadette não estava preocupada com isso, não estava preocupada mesmo com isso. O padre olha para ela um momento e lhe pergunta num tom incomodado: e quem é essa senhora? Deve ter feito aquela pergunta assim, com a voz irritada. Tá bom, moça, e quem é essa senhora que está pedindo uma capela? Ele devia estar se segurando ali para não botar a Bernadette para fora, né? E ela disse para ele: padre, eu não sei. Veja a honestidade de Bernadette. Ela podia já ter entrado no embalo do povo, todo mundo praticamente já estava dizendo que era Nossa Senhora. Ela podia até ter dito assim: as pessoas dizem que é Nossa Senhora, estão dizendo que é Nossa Senhora. Eu acho que é Nossa Senhora. Não. Ela disse: padre, eu não sei. Sincera, verdadeira, honesta, sem aumentar nem diminuir. Eu não sei. Aí o padre, talvez ainda num clima de irritação, disse para ela assim: olha, pois vá lá e pergunte a esta dama qual é o nome dela. Depois você vem aqui me dizer. Eu quero pensar que o padre não disse isso assim, morrendo de alegria ou realmente acreditando em alguma coisa. Deve ter sido a melhor maneira que ele encontrou para ser menos grosseiro com Bernadette. Mas eu imagino a cara dele. Ele deve ter dito assim: olha, minha filha, pois olha, ela quer uma capela, pois minha filha, volte lá. E quando essa senhora aparecer para você, aí você pergunte o nome dela, tá bom? Aí você vem aqui me contar. Eu não estava lá não, mas não é muito difícil que tenha sido desse jeito. Pois muito bem. Só que teve um detalhe. Parece até engraçado, né? Bernadette poderia ter ficado intimidada com o clima, com a situação, com a falta de acolhimento, porque uma coisa teria sido o padre dizer assim:
Ô, minha filha, pois sente aqui. Ai, como é que tem sido mesmo essas aparições? Vá me contando. Se ele tivesse esticado a conversa, né, demonstrado assim uma acolhida, uma simpatia. E alguma coisa mais ela disse para você? Não, mas você percebeu já que não era este o tom da conversa. Ele praticamente tinha expulso Bernadette dali como eu. Minha filha, volte, quando ela disser como é o nome dela, aí você vem aqui me dizer, tá bom? Aí, se não bastasse, Bernadette acrescentou: Padre, ó, tem outro detalhe que eu ia esquecendo. Parece que a memória de Bernadette era assim, às vezes curta, né? Um pouquinho para umas coisas. Mas é interessante isso, né? Veja que Deus dá uma graça. Eu acho que é para as pessoas verem que é graça de Deus mesmo. A própria palavra de Deus mostra isso, né? Jesus, quando escolhe os apóstolos, ele não escolhe assim os mais capacitados, né? Eram pessoas bem simples. E quanto mais simples aquele que Deus escolhe, maior é a glória dada a Deus. Porque quando você vê, você diz, não, só pode ser Deus. É o caso de Bernadette. Olha, Bernadette tinha dificuldade, às vezes, até para aprender algumas orações. Veja que Nossa Senhora, naquela aparição, se você não viu, acompanha lá, Nossa Senhora chegou a ensinar uma oração a Bernadette. Você lembra? Vamos procurar recordar qual foi aquela oração. Foi na quinta aparição, mês passado, dia 20 de fevereiro. Nossa Senhora ensinou a Bernadette a fazer uma oração só para ela. Só para ela. Ela nunca contou para ninguém, era só para ela. Ela rezar, ninguém sabe o que é dizer essa oração. A gente só sabe que ela rezou até o final da vida dela aqui na Terra. Mas você sabe, quando ela conta para a sua mãe aquilo que aconteceu no mês passado, no dia 20 de fevereiro, foi a quinta aparição, ela disse que Nossa Senhora teve a bondade de ensinar palavra por palavra. E a gente pode imaginar, porque Santa Bernadette às vezes tinha um pouquinho de dificuldade, né, de aprender as coisas. A memória às vezes podia falhar um pouquinho. Mas ao mesmo tempo as pessoas se impressionavam como ela gravava tudo que vivia ali na gruta, tudo que Nossa Senhora dizia. E mesmo quando nos interrogatórios a pessoa tentava virar de cabeça para baixo o relato para ver se pegava ela em alguma mentira, em alguma contradição, ela era precisa. Então, nessas horas, nessas ocasiões, a memória de Santa Bernadette era impressionante. Aquela coisa que você diz, como é que consegue lembrar de tudo isso? A graça. Aí você só pode ser a graça de Deus, porque isso não é próprio de Bernadette, essa memória prodigiosa, né? E aí, num desses, talvez, lapsos de memória, ela disse, padre, tem um detalhe aí que eu não posso esquecer, que Nossa Senhora falou para o senhor. Ela quer uma procissão. Você está entendendo? Ela não quer só uma capela, ela quer que o povo venha em procissão para essa capela. Aí foi demais, né? O padre, eu acho que agora foi lá no outro mundo e voltou. Era demais. A menina está dizendo que essa senhora, que ela conta essa história aí, quer uma capela e ainda quer uma profissão. Então, para o padre, foi a gota d'água, né? Mas ela cumpriu o que ela combinou, o que Nossa Senhora ordenou. Ela aceitou. E aí ela transmite para o padre Dominique essa orientação. Vamos guardar isso aqui no coração e vamos fazer juntos uma reflexão muito importante. Por que Nossa Senhora pede uma capela? Isso não é exclusivo de Lourdes, né? Você sabe, lá em Fátima, por exemplo, também Nossa Senhora pede uma capela. Um primeiro olhar assim, sem a gente pensar muito, com a nossa falta de juízo, a gente pode dizer assim, eu acho que é muita pretensão. Isso assim, né? Naquelas horas que a gente não usa muito a razão, a iluminação que Deus nos dá, né? Uma pessoa desavisada, uma pessoa meio lesada, pode dizer assim, não é muita vaidade não. Nossa Senhora chegar, olha, venham construir aqui uma capela. Uma capela, eu quero uma capela aqui para mim. Não tem nada disso. Você sabe que uma capela tem como destaque a presença de Deus.
Uma capela representa a presença de Deus. Mesmo que ela seja dedicada a um santo, mesmo que ela seja dedicada à Santíssima Virgem Maria, ela é dirigida a Deus. Por que é que aquele santo é santo? Por que é que aquela santa é santa? Por que que esta mulher é santíssima? Por obra e graça de Deus. Por eleição de Deus. Porque foi escolhida entre todas as mulheres. Escolhida. Alguém escolheu. Quem escolheu? Deus. Alguém agraciou. É cheia de graça porque alguém agraciou. Quem agraciou? Quem é a fonte da graça? Deus. São Paulo dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus. Nossa Senhora é o que é pela graça de Deus, desde o primeiro momento da sua existência. Desde a sua conceição imaculada, Deus acumulou de graças. Deus. Então, qualquer elogio, qualquer reverência, qualquer devoção dedicada a Nossa Senhora, passa por ela, mas é dirigida a Deus. Assim é com São Francisco, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santo Antônio. Por que nós nos voltamos e vamos numa igreja, por exemplo, dedicada a Santo Antônio? É só e exclusivamente por Santo Antônio? Não. Pelo que ele representa, pelo que ele nos ensina, pelo que ela representa, pelo que ela nos ensina e pela ponte que em Cristo eles fazem, e ela, mais do que ninguém, faz para Deus. Então, uma capela, ela é, no final das contas, dedicada a Deus. Quando Nossa Senhora faz isso, ela não está pedindo honrarias para ela, ela está querendo trazer o povo para Deus. Para que aquele lugar seja um lugar de encontro com Deus. E aqui tem outra beleza grande que a gente não pode deixar de meditar sobre isso. Preste bem atenção. Uma capela que tenha propriamente um valor espiritual considerável, ela não pode ser construída com essa dimensão de valor por uma pessoa qualquer. Por exemplo, eu e você podemos ter em casa um lugar de oração. Podemos, né? Transformar um quarto, uma sala, procurando deixá-lo mais belo, aquela localidade mais adequada, colocando um tapete, uma vela, uma imagem e transformar ali um ambiente de oração e vai ter o seu valor. É um lugar do meu encontro com Deus. Mas é um lugar mais privado, né? Para mim e para minha família em si. Uma pessoa que tem um pouquinho mais de condição, ela pode fazer até uma capela. E se tiver muita condição, pode fazer até uma capela grande, com I minúsculo, uma igreja. Né? Você tem muito dinheiro lá, você pode. Mas aquele lugar será sempre um lugar seu, da sua família, um lugar privado. Não que outras pessoas não possam vir ali, se cabe muita gente rezar. Mas atenção, não existe uma oficialidade. Não existe um respaldo da devida autoridade. Quem é a devida autoridade? São as autoridades da igreja. Lembra que Jesus disse? O que ligarem na terra será ligado no céu. Veja que Nossa Senhora pede para Bernadette, pede não, ordena, né? Ordena a Bernadette que vá dizer aos padres. Olha, imagine o seguinte, vamos pensar juntos aqui. Ali já tinham 1.650 pessoas. Entre elas não tinha padre, porque você sabe que os padres estavam meio que proibidos de ir ali. Nós tivemos aquela ocasião de ontem. Ontem tinha um padre desavisado. Ele foi ali movido assim pela boa vontade. Acho que o Espírito Santo foi levando ali na santa ignorância dele e ele foi para testemunhar, mas também nós ouvimos no relato ontem que foi uma única vez. Foi a primeira e única vez que tinha um padre ali durante essas aparições. Mas tinham
naquele dia, 1.650 pessoas. Nesta terça, neste dia 2 de março, tem 1.650 pessoas ali. Olha, me diga sinceramente, você acha que se Bernadette dissesse assim, Nossa Senhora está pedindo para que nós colaboremos e nós possamos construir uma capelinha aqui. Você acha que não ia dar para fazer, não? Olha lá se não desse para fazer um templo. Porque no meio dessas pessoas, tinham pessoas também que tinham condição financeira e até interesse. E poderiam, materialmente falando, se unir. Os pobres também, não precisava nem ser essas pessoas ricas. A grande maioria ali eram pessoas pobres, por isso que os polícias ficavam preocupados, né? Você vê uma multidão de pobres ali, de repente, esses pobres se revoltam e vêm aqui exigir seus direitos, com todos os direitos. Então, por isso que os polícias ficavam assim, né? Então, se aquele povo se juntasse em mutirão de alguma forma, não era tão difícil construir. E por que Nossa Senhora não pediu isso desse jeito? Porque ela queria mostrar o valor da igreja. Da igreja. Ela não queria que aquele lugar fosse entendido como um lugar de superstição. Um lugar em que as pessoas desvinculadamente da igreja buscavam estar ali em oração, talvez entendendo isso de um jeito mágico. Não. Nossa Senhora quer que eu e você estejamos na igreja, nos sintamos igreja, nos reconheçamos como igreja, corpo místico de Cristo. E isso passa pela autoridade da igreja, na figura do Papa, dos bispos, dos padres. Você pode dizer, não, mas isso é lógico, eu sei disso. Nem sempre. Você já ouviu alguém dizer assim, olha, eu rezo, eu acredito em Deus, mas no meu cantinho, na minha casa, eu não faço mal a ninguém, eu trabalho, né, procuro ajudar as pessoas, eu só não vou para a igreja. Já ouviu alguém dizer isso? Ah, você é uma dessas pessoas que diz isso? Está faltando alguma coisa. Preciso dizer, está faltando muita coisa. Dizer assim, eu acredito em Deus, eu só não acredito nesse negócio de igreja. Opa, peraí. Veja como é o processo. Deus, que sempre se revelou, encontrou uma maneira plena de se revelar para nós, de dizer quem Ele é, quem nós somos, como é que deve ser a nossa relação com Ele, entre nós. Qual foi essa maneira? Se fazendo gente, na pessoa de seu Filho Jesus. Jesus, Deus feito homem, o Filho do Pai, por obra do Espírito, se fez um de nós. E Ele veio para dizer tudo que eu e você precisamos nessa relação com o Pai. E o que é que Jesus faz? Institui a sua igreja. Escolhe homens para que esta igreja, enquanto instituição, seja essa ponte de salvação. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Você está entendendo? Então, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, essa realidade de Cristo com a igreja está entrelaçada, como a videira e seus ramos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, não dá para separar, está errado, não funciona assim. Nós precisamos dos sacramentos. Nós precisamos do batismo para sermos enxertados na videira. Precisamos receber a seiva da graça de Deus pela Eucaristia, pela oração como igreja, unido como irmãos, onde dois ou mais estão unidos, eu estou no meio de vocês. Eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem compreender. Nem todos os livros do mundo seriam capazes de escrever. São trechos da palavra de Deus que eu estou dizendo para você, lembrando para você. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos para que eles continuem nos fazendo entender aquilo tudo que ele veio dizer. Então, quando Nossa Senhora pede uma capela, ela está dando, é uma palavra assim meio sofisticada, mas ela está dando uma eclesialidade. Aquelas aparições,
Aquela realidade ganha, a partir do momento em que a igreja constrói ali uma capela, uma oficialidade, uma eclesialidade, se torna um espaço de igreja oficial. E isso traz consigo uma graça especial. É como se fosse o batismo daquele local, tá entendendo? Então, por exemplo, eu e você somos amados por Deus, somos criaturas amadas, as mais amadas por Deus. Mas quando nós somos batizados, então a gente é por Deus adotado, reconhecido nesta filiação. Por mais que se diga, não, mas Nossa Senhora apareceu, só ela já abençoa todo aquele local. Mas só que para que isso se torne oficial e uma fonte autorizada de graça para todas as pessoas, é preciso que a igreja, porque foi assim que Jesus designou, dê esse respaldo, dê esta confirmação. Imagina, você tem uma fonte de água e as pessoas estão bebendo lá e as pessoas estão dizendo que é uma água boa, que faz muito bem. Mas o que é realmente que favorece para que mais e mais pessoas possam ir lá totalmente tranquilas de que ali tem uma água de boa qualidade, quando a autoridade sanitária responsável avalia a água, examina e tal, faz todos os testes e aí coloca o seu selo lá e diz, olha, essa água aqui realmente é saudável, todo mundo pode beber dela, entendeu? Espiritualmente é assim. Por isso que é muito importante a autorização da igreja. O reconhecimento da igreja, essa presença da igreja. E a gente pode colher tudo isso desse pedido aos padres, desta ordem a Santa Bernadette, para que ali se construa uma capela. Nossa Senhora quer que a Gruta de Massa Bieli seja um lugar de oração, um lugar realmente de encontro com Deus, com todo o respaldo da igreja, com toda a motivação da igreja, com todo o incentivo da igreja. Nossa Senhora não quer que ali seja um lugar até de rebelião espiritual. A igreja não quer que a gente venha, os padres não querem, mas a gente vem, a gente acredita. Não, não funciona assim. Não funciona assim. E Nossa Senhora sabe disso bem melhor do que eu e você. E por isso ela incentiva para que a Gruta de Lourdes, como é hoje, graças a Deus, já de tanto tempo, seja este lugar de igreja, onde Deus nos favorece para que sejamos quem Ele quer que eu e você seja. Vamos, a partir dessa meditação de hoje, desta 13ª aparição, pensar sobre a nossa relação com a igreja. Qual é a sua relação com a igreja? É a daquelas pessoas que dizem, não acredito, esse negócio de padre, bispo, papa, não. Tem papa que eu vou com a cara dele, tem papa que eu não vou com a cara dele. Esse aqui até que é simpático, aquele outro, não, é cheio de muita... Não, isso aí, o que vale mesmo é Jesus, né? Opa! Você não pode valorizar a cabeça e esquecer o valor do corpo. E falar mal do corpo. Nós somos corpo de Cristo, Ele é a cabeça, nós somos o corpo, nós somos os membros. Como igreja funciona assim. Como está a sua presença na igreja, no templo? Veja a valorização que Nossa Senhora pedindo uma capela ali. Mesmo o que acabou acontecendo, propriamente na parte onde nós temos a gruta foi transformada numa capela. A gruta virou uma capela, claro que depois foi construído um santuário maravilhoso. Você pode entrar aí pela internet, ver lá o Santuário de Lourdes, você tem o lugar de oração, digamos assim, a capela que a gruta em si se torna, né? Ali as missas são celebradas ali, mas você tem o próprio santuário que se ergueu, né? Uma capela que virou uma igreja enorme, maravilhosa. Então existe uma importância do templo, até para lembrar que eu e você somos essas capelas vivas, esses templos vivos, Deus habita em nós. Mas o templo é um lugar especial de oração. É importante ir à igreja. E na medida que uma capela realmente se consolida, ela recebe a presença de Jesus, Santíssimo, sacramento.
E aí ainda mais se torna este lugar de encontro com o Senhor. Você tem ido à igreja, você tem ido ao templo, você tem ido buscar Jesus na Eucaristia, comungando, Jesus na Eucaristia lá dentro do sacrário, adorando. Está tudo aí dentro, viu, gente? Não é à toa mesmo. Não é à toa mesmo que Nossa Senhora faz um pedido como este. Vamos pensar sobre isso. Vamos meditar sobre isso. Vamos rezar agora? Pedindo essa graça de valorizarmos cada vez mais a nossa realidade como igreja, as autoridades da igreja, os nossos templos, encontrando aí um lugar de encontro com Deus. E coloque também outras orações, outras intenções. Vamos nos unir agora à pequena, simples, humilde, tão santa vidente de Lourdes, Santa Bernadette Soubirous. Rezemos. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette, no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajudem a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, vamos chegando ao final desse nosso encontro hoje, aqui na Gruta de Lourdes, pelo menos no nosso coração, na nossa oração, convidando a você para estarmos juntos, sabe quando? Amanhã. Continua a sequência dos 15 dias. Bernadette está firme. Eu quero estar também. Você também? Então amanhã, na quarta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos estar disponibilizando para você esse momento de oração. No YouTube, no Facebook, no Instagram. É importante que você esteja conosco, tá bom? Deixa aí os seus comentários, o que é que você está experimentando. É como se a gente tivesse acompanhado aquela aparição onde todo mundo saiu de lá conversando. Você viu? A Bernadette disse que ela vai falar com o padre Dominique. Você não acredita, acredita. Será que ela vai ter coragem de falar com ele? Ela não sabe como é o padre Dominique. Então o povo deve ter ficado com aquele converseiro lá, né? Uma igreja, uma capela, que é verdade, ela disse isso. Foi o que você experimentou nessa aparição de hoje? Deixa aí o seu comentário. Se está lhe fazendo bem, convide mais alguém. Se é a primeira vez, vai acompanhar as outras aparições. E a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã, neste mesmo espaço, nessa mesma plataforma, no mesmo horário, para acompanharmos amanhã, quarta-feira, dia 3 de março, a 14ª aparição. O que será que vai acontecer? O que será que Nossa Senhora vai dizer? Tem que comparecer para ver. Um abraço grande. Mais uma vez estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Até lá.